A paz do Senhor, amados, tudo bem? Meus amados, estou aqui mais uma vez para comentar com vocês e meditar nesse versículo da Palavra de Deus que está contido nesta lição de número 11, que tem o título Discernimento de Espírito, um dom imprescindível, um dom que não pode faltar nos nossos dias, nas nossas igrejas. Nesta terça-feira, a leitura bíblica diária está em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo 14. E ela tem o título: O homem natural não compreende as coisas espirituais. O homem natural não compreende as coisas espirituais. Deixa eu ler para vocês aqui. Então, primeira carta de Paulo, capítulo de número 2, versículo 14. Vamos ver. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Eu, procurando aqui algo que eu pudesse explicar melhor para vocês esse texto, eu achei aqui na Bíblia Sagrada, aqui em Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 13. Olha só, nós vamos ver aqui uma passagem bíblica, a qual vai falar do apóstolo Pedro, quando o apóstolo Pedro estava andando com Jesus, e um certo dia, junto também com os outros discípulos, e um certo dia Jesus, ele conversa com seus discípulos e pergunta: quem é que os homens estão dizendo que eu sou? E aí uns começam dizendo: alguns estão dizendo que o Senhor é Elias, alguns estão dizendo que o Senhor é um dos profetas. E foi ali relacionando o que o povo estava dizendo. E Jesus, em um certo momento, ele pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Eu acho muito importante aqui frisar isso e explicar para vocês isso aqui. Pedro, naquele momento que ele estava espiritual, estava ali do lado de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus, e ele, naquele momento, ele estava espiritual. E quando o homem ele está espiritual, ele discerne tudo que é do Espírito de Deus, né? E Pedro, ele toma ali a palavra no versículo 16 do capítulo 16, que diz assim: e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Não foi a carne nem o sangue que revelou, mas foi o próprio Pai, o próprio Deus que está no céu, que revelou a Pedro que Jesus era o Cristo. E aí nós vamos ver no mesmo texto, achei muito interessante isso aqui, e eu gostaria de compartilhar com vocês, que em um determinado momento, Pedro, ele começa a ouvir Jesus depois deste texto aqui. Por exemplo, versículo 18, vamos continuar aqui no 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos
que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Aquilo que Deus havia revelado para Pedro, que Pedro, naquele momento, pronunciou com a sua boca, a qual Jesus, ele disse que não foi a carne nem o sangue que revelou, mas o Pai que está nos céus. Ele agora, o próprio Jesus, ele disse para que ninguém, que eles não falassem a ninguém que ele era o Cristo. E olha só o que diz no 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, olha só, agora Pedro está carnal. Oh, glória, hein? Glória a Jesus. Agora Pedro está carnal. Olha só, depois que Pedro, ele ouve isso, que Jesus disse que era necessário ir para Jerusalém, e lá ele ia sofrer pelas mãos ali dos principais, dos sacerdotes, ia sofrer muito, ia padecer muito. Agora Pedro está carnal. E quando o homem está carnal, ele não entende nada, mesmo já tendo ouvido, ele simplesmente não entende nada. E não é assim nos nossos dias? Fala a verdade. Muitas vezes estamos na igreja pregando a palavra de Jesus, pregando a palavra de Deus, você naquele culto abençoado, aqueles irmãos que estão ali espiritual, que estão ali voltado o seu culto em oferecimento ao nosso Deus, eles conseguem detectar tudo aquilo que está sendo pregado, tudo aquilo que é de Deus, eles conseguem absorver. Mas no mesmo tempo, nós deparamos com pessoas que estão ali, mas o seu corpo não está. A sua mente, o seu corpo está ali, mas a sua mente não está. O seu entendimento não está, ou seja, não está nada espiritual. E agora Pedro, mesmo já tendo passado tantos momentos com Jesus, tendo ouvido Jesus pregar, falado da missão dele nesta terra, qual era a missão? Agora Pedro, no versículo 22, é o que ele diz: e Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. E ele, porém, ele quem? Jesus, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas de Deus, mas só as que são dos homens. Então nós percebemos que aquele homem espiritual que discernia tudo aqui, agora nesse momento que ele está carnal, ele não consegue discernir absolutamente nada que é do Espírito. E é por isso que esta carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo vai dizer: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Seja uma pessoa espiritual, viu? Caminhe neste mundo como se Jesus ele fosse voltar daqui a 1 minuto, viu? Mas também trabalhe, planeje com a sua família, como se Jesus nunca voltaria. E vai dar tudo certo. Esta é uma palavra de um pastor, saudoso pastor Francisco, que ele dizia que nós teríamos que viver a nossa vida espiritual como se Jesus estivesse voltando exatamente nesse momento. Mas também a nossa vida material, a nossa vida cotidiana, como se Jesus nunca viesse. Então, este é um conselho que eu deixo da parte de Deus para a sua vida, mas procure ser espiritual, porque o homem espiritual,
ele tem uma esperança que ela jamais morrerá em nossos corações. A todos os momentos nós estamos esperando a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, fortalecendo a sua vida, salvando no meio da sua família, e que essa esperança ela venha renascer a cada manhã. Amém? Um grande abraço e uma boa terça-feira, cheia de paz, de alegria, cheia de saúde e de bênção. Deus abençoe. Um beijo no coração.